Não é fácil pregar sobre Maria, porque sobre ela não tem muita coisa de Maria na Bíblia. A Bíblia não foi escrita para falar de Maria. A Bíblia foi escrita para falar de Cristo. Por isso não tem muita coisa sobre ela. Mas muitos santos e aí a própria igreja tem meditações profundas sobre ela. E eu particularmente amo pregar sobre a Virgem Santíssima. Eu quero fazer uma meditação muito bonita para você hoje, a qual, para ser sincero, eu nunca tinha. Eu li esses dias e achei fantástico. Eu vou levar para a novena esta meditação. Eu creio que as mulheres hoje vão se sentir maravilhadas com o que eu vou trazer hoje, principalmente as mulheres. Tem mulher aqui hoje, sim ou não? Então elas vão se encher todas hoje de Maria. Eu quero pregar para vocês os motivos pelos quais Cristo quis nascer de uma mulher. É uma pergunta. Por que que ele quis nascer de uma mulher? Aquele ao qual a Bíblia diz tudo foi criado por ele e para ele. Preste atenção nessa palavra, 1 Colossenses 15. 1 Colossenses, tudo foi criado por ele, Jesus. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Então agora o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, por quê que ele agora escolhe uma mulher para nascer? É uma pergunta que eu coloco no início dessa pregação, a qual Gálatas também vai dizer isso. Quando chegou no tempo determinado, Deus enviou o seu próprio filho nascendo de uma mulher. Por quê? E Santo Agostinho vai nos ajudar. Então toda essa reflexão que eu vou fazer hoje é do grande Santo Agostinho. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Para salvar o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo fez-se homem. Então por que que Jesus se fez homem? Para salvar o mundo. Por que que Jesus se fez homem? Porque quem estava com o pecado eram os homens. Então por que que nós celebramos no Natal a encarnação de Jesus? Jesus se faz homem. Nós celebramos o mistério de Jesus se fazer homem porque ele assume o que é nosso. Ele assume a nossa humanidade. É o grande mistério. É o grande mistério da encarnação. Um Deus que se encarna e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E assim se fez, nascendo de uma mulher. Então tem dois mistérios aqui. O primeiro mistério que ele se fez homem. Mas o segundo mistério é que ele escolheu ser homem por meio de uma mulher. Acaso teria faltado alguma coisa se não tivesse nascido da Virgem Maria? A pergunta que a gente pode se fazer é: Jesus teria outra opção? Não vir da Virgem Maria? Ele poderia? Sim ou não? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se ele quisesse, ele não precisava se utilizar de uma mulher para vir ao mundo. Ele não precisava. Então, ele simplesmente podia aparecer. Apareceu.
E quando perguntassem: de onde você veio? Eu vim do céu. Mas não. Por que que ele nasce de Maria? Talvez dirá alguém: ele quis ser homem, mas por quais motivos haveria de ser de mulher, já que o primeiro homem não foi assim? Ok, ele quis ser homem, mas a pergunta continua: por que que ele quis ser homem de uma mulher, sendo que o próprio Adão... Santo Agostinho está dizendo: veja Adão, Adão não precisou de uma mulher para vir ao mundo. Adão é o primeiro homem criado por Deus, e Adão não precisou de mulher. Adão não veio de um ventre de uma mulher. Adão nasceu das mãos de Deus. Foi criado. Não existia, passou a existir. Deus o criou. Se Adão veio sem precisar de mulher, por que que Cristo veio através de uma mulher? Considere agora o que responder a essa objeção. Perguntas: por que preferiu ele nascer deste modo? Por que que então? Então a gente vai entendendo uma coisa: ele não precisava, mas ele quis. Amém? Ele quis. Ele escolheu uma mãe. E diferente de nós, a gente não escolhe a mãe que a gente tem. Você pode escolher sua mãe? Deus apresentou para você 1000 mães e falou: escolhe uma. Foi assim? Não. Ou então Deus perguntou para você: olha, como que você gostaria que fosse sua mãe? Eu vou fazer uma mãe como você quer que ela quer que seja. Foi assim? Não. Mas Deus, Ele escolheu a mãe de Jesus. Jesus pode escolher a sua mãe. Jesus pode formar a sua mãe. Isso é muito especial. Mas por que Ele preferiu nascer dela? Por quê? Por que Ele que nasceu de Maria? Essa é a pergunta que continua. A isso respondo: e por que não haveria de nascer de mulher? E aí Santo Agostinho começa a inverter a pergunta e dizer: você que pergunta, mas por que ele quis nascer de mulher? E Agostinho coloca outra pergunta: mas por que não? Qual o problema? Supõe-se que eu não te poderia mostrar a razão de ele ter escolhido nascer dessa maneira. Por outro lado, mostra-me tu se haveria alguma razão para recusar nascer de uma mulher. Agostinho começa a dizer: me dê uma razão. Por que que não nasceria de mulher? O porquê não? Qual a razão para ele não nascer de uma mulher? Me dê uma. Qual é o problema? Já temos afirmado algumas vezes que, se ele tivesse excluído o nascimento de mulher, pareceria ter sido pela possibilidade de vir a se contaminar com ela. E talvez aqui seria um grande motivo para Jesus não nascer de uma mulher. Se ao ele entrar no ventre dela, aquela mulher sendo pecadora, ela transmitisse o pecado para ele. Mas aí tem duas questões. Primeiro é que Deus não pode se deixar contaminar pelo pecador. Isso é impossível. E segundo, se essa mulher é pecadora, e se eu tirar o pecado dela? Deus pode ou não pode?
E é o que a gente sabe o que aconteceu. É o dogma da Imaculada Conceição. O que é o dogma da Imaculada Conceição? Nós acreditamos que Maria nasceu sem pecado. Porque à medida que Cristo quis uma mãe, à medida que Deus quis nascer de uma mulher, então era preciso que essa mulher não tivesse pecado. Então Deus faz com que essa mulher, a única da face da terra, essa mulher, ela vai nascer sem a marca do pecado original. Ou seja, todos nós nascemos do pecado. Essa mulher não nascerá do pecado. Então, talvez isso seria uma objeção. A possibilidade de vir a se contaminar com ela. Ora, na verdade, ele deveria ter tanto menos receio de ser contaminado pelas entranhas de sua mãe, quanto mais o que possui essência era incontaminável. Santo Agostinho está falando, Deus é incontaminável. Então esse não é o receio de Deus, eu vou me contaminar. Deus é incontaminável. E poderoso para tirar o pecado então da sua mãe, como fez. Logo, ao nascer de mulher, ele propõe-se revelar-nos grande mistério. Então nós estamos diante de um grande mistério, quando Deus escolhe nascer de uma mulher. É um mistério grandioso. Eu queria já introduzi-los de que naquela época a mulher não valia nada. Essa é a grande verdade. Naquela época a mulher não valia muita coisa. Nós sabemos que Jesus nasce judeu, uma terra difícil, um povo difícil, que até hoje muitas mulheres sofrem. Na época de Jesus, a mulher não valia muita coisa. A gente chega a encontrar na Bíblia passagens que dizem que as mulheres não poderiam falar nas igrejas. Hoje vocês viram aqui, mulheres leram aqui a palavra. Mas teve uma época na igreja que mulher não podia nem falar na igreja. Se a mulher fosse pega em adultério, o que acontecia? Era apedrejada em público. Então a gente começa a entender uma coisa aqui muito bonita. E aí vocês mulheres podem ficar lá no alto, porque o Criador do céu e da terra, vendo essa situação, uma das primeiras coisas que ele faz é escolher uma mulher para ser sua mãe. Para dizer ao mundo desde já, aquilo que não vale para vocês, não vale muito para vocês, eu quero mostrar para vocês o quanto vale uma mulher. Isso é lindo. O gesto de Deus escolher uma mulher. Por certo, irmãos, reconhecemos que teria sido fácil para Sua Majestade criar Nosso Senhor, já como homem feito, é o que eu já disse. Deus poderia ter criado como homem feito, não precisaria passar de uma mulher, por uma mulher. Se essa fosse Sua vontade, Ele faria. Se a vontade de Deus fosse que Jesus não viesse por mulher, Jesus veria sem mulher. Sem vir a nascer de uma mulher, ou seja, tal como ele pode nascer de mulher, sem a intervenção de varão,
de modo semelhante, poderia ter nascido sem o concurso de uma mulher. Então, assim como Jesus nasceu sem precisar de uma relação sexual, porque aqui também foi outro milagre, Jesus nasce sem precisar de uma relação sexual. Jesus também poderia ter nascido sem precisar de mulher. Ou melhor, vir ao mundo sem precisar de mulher. Mas Agostinho começa: mas nascendo de mulher, ele veio declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação. Quanto à esperança da salvação. Vou repetir. Mas nascendo de mulher, ele veio a declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação de sua natureza. Ei, preste atenção. Deus não criou só Adão. Deus criou Adão e Eva. Diz a palavra que em Gênesis, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E se Deus quer redimir o homem, se Deus quer redimir a humanidade, Deus quer redimir homem e mulher. Então Agostinho continua: de fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. É preciso que a gente, hoje mais do que nunca, a gente precisa destacar isso. Santo Agostinho está falando que o ser humano, de fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. É um sexo. É só homem? É só mulher? É uma pergunta. É homem e mulher. Mas não tem outro sexo. Não tem aquelas letrinhas que a gente, vê hoje. Tá cheio de letrinha, né? Essas letrinhas todas são invenções do homem. Estou errado? Essas letrinhas são invenções do próprio homem, porque eu que sou cristão, e agora eu digo muito claramente, se você não gosta do que eu estou escutando, do que eu estou falando para gente que é católico, que acredita na Bíblia, que quer ouvir a palavra de Deus, gente que quer saber da Bíblia. Se você não quiser da Bíblia, fique com suas letrinhas e viva como você quiser. Eu estou pregando para quem quer conhecer a palavra. E quando a gente lê a palavra, o que é que a gente vê? Não tem letrinhas. Deus criou homem e mulher. E ponto final. É simples assim. Então, quando você nasce, ou você nasce homem ou você nasce mulher. É simples assim. E o médico, para saber, tem ultrassom, que dá para saber o que é que o médico vai ver, se é homem ou é mulher. É diferente, não é? O corpo de um homem é diferente do corpo de uma mulher. E é simples assim. A gente olha para o corpo de um homem, nós sabemos que aquilo é um homem. Nós olhamos para o corpo de uma mulher e sabemos que ali é uma mulher. É simples assim. E foi Deus quem fez assim. Tudo que você passar além disso, não vem da palavra de Deus. Tudo que passar além disso não vem de Deus, é teoria mundana.
É teoria dos homens. E se eu pudesse, se eu for mais profundo, né? Aí, vocês sabem, é pecado dos homens, se eu for mais profundo. É pecado dos homens. Então Agostinho está dizendo: mas nascendo de mulher, veio a declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação da sua natureza. De fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. Então todos os seres humanos estão compreendidos em dois sexos. Mas, gente, é incrível. O apelo está muito forte. O apelo do mundo está muito forte. Então tem lugares, né? Antigamente você vai assinar um negócio, qual sexo você é? Masculino ou feminino? Agora já tem 3. Agora já tem 4 opções. 5, 6. Gênero tal. Que gênero é esse? Né? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Eu estou querendo te dizer que nós cristãos ficamos com a palavra de Deus, amém? A televisão, ela pode falar o que ela quiser. Os artistas podem falar o que quiserem, porque nenhum artista morreu na cruz por mim. Nenhum artista morreu na cruz por você. Nenhum dono de televisão morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. E Ele deu para você uma palavra de vida eterna. É essa palavra que você deve ouvir. É esta e pronto, e acabou-se. Se a palavra de Deus tivesse dito outra coisa, nós diríamos outra coisa, mas a palavra de Deus diz que é homem e mulher, é 2 sexos, homem e mulher, não tem outra coisa, não existe outra realidade. Ah, mas que eu não me aceito assim. Então, mas se você não se aceita assim, isso é outra história, é outra conversa. É outra conversa, mas não muda que ou é homem ou é mulher. Por isso, hoje no mundo, e quem está atacando as nossas crianças, é a perdição do mundo. Uma doutrina perversa. E veja, não é a doutrina perversa para adultos, não. É a doutrina perversa para crianças. Então, é ensinar para a criancinha desde, da sua pequena idade. Que disseram que você nasceu homem. Mas é você que vai decidir. É você quem decide o que você quer ser. Isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Isso já acontece. Existem materiais didáticos que já foram imprimidos, que foram entregues. Uns bloqueados, outros que passaram, Nós sabemos que alguns já ensinam isso nas escolas, não todos, mas alguns. Isso está entrando nos filmes, entrando nas séries, isso está entrando até em desenho, se você duvidar. Está entrando em tudo. Mas qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é você perder o foco, a essência da palavra de Deus. Deus criou homem e mulher.
Santo Agostinho continua: assim, fazendo-se homem como convinha que fosse, mas sem ter sido por uma mulher, as mulheres se desesperariam, lembrando-se de seu primeiro pecado, visto que foi o primeiro homem enganado por uma mulher, e pensariam não haver absolutamente esperança alguma para elas em Cristo. Gente, olha que meditação linda de Santo Agostinho. A pergunta, lembra qual é a pergunta? Por que que Cristo nasceu de uma mulher? E Santo Agostinho começou a responder: Cristo é homem, o Filho do homem. Jesus Cristo é homem. Então, poderia-se pensar assim: Cristo é o novo Adão, como Paulo vai dizer. Cristo é o novo Adão. Então, logo, Cristo sendo homem, Ele está redimindo todos os homens. Mas talvez as mulheres se diriam: e nós? Talvez, Santo Agostinho está dizendo, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher, talvez as mulheres de hoje estariam com uma interrogação na cabeça: será que nós vamos ser salvas? Porque Jesus Cristo, Ele é homem, então vamos dizer assim, Ele salvou os homens, e nós mulheres? E lembrando que nós que pecamos, as mulheres, a mulher pecou primeiro, e a mulher levou o pecado para Adão. Então podia ter ficado aquela pulga atrás da orelha: será que Santo Agostinho está dizendo? E aí Santo Agostinho continua: então tomou, pois, o Senhor o sexo masculino para si. Gente, então uma coisa muito importante: a Bíblia, a igreja diz que Deus não tem sexo. Qual é o sexo de Deus? Deus não tem sexo. Pensem em Deus Pai. Qual o sexo de Deus Pai? A gente gosta de imaginar que Ele é homem porque é Pai, mas Deus não tem sexo. Porque sexo entra todas outras realidades, só que quando Jesus nasceu, Ele assume o sexo, porque Ele tinha que se fazer homem. E qual é o sexo que Jesus assume? Sexo masculino. Santo Agostinho coloca: tomou, pois, o Senhor o sexo masculino para si e nasceu de mulher para consolar o sexo feminino. Então, mulheres, isso é lindo para vocês, viu? Jesus escolheu uma mamãe para consolar o sexo feminino e falar: vocês também estão dentro da salvação. Vocês também estão dentro da salvação. Diga às mulheres aí: glória a Deus. A fim de que saibas, Santo Agostinho fala, a fim de que saibas que a criatura humana não é má, mas foi só um mau desejo que a prejudicou. E Santo Agostinho está fazendo algo extraordinário. Aquilo que eu criei não é mau. Quando Jesus assume o sexo masculino, Jesus está dizendo: aquilo que eu criei não é mau. Eu vou redimir aquilo que eu criei. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. E quando Deus fez o homem e a mulher, era muito bom. Não, mas o homem e a mulher pecou porque eles eram ruins. Não, foi um mau desejo. Então quando Cristo assume ao sexo masculino, Ele está tomando para si, para dizer à humanidade: vocês não são maus. Ou melhor, a minha criação não é má. Eu não errei com vocês. Eu quero redimir vocês. Através de mim, o sexo masculino. E através de minha mãe,
o sexo feminino. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Ajuda o canal Filoteia a evangelizar e levar a palavra de Deus para mais pessoas. No princípio, quando eu fiz a criatura humana, eu a fiz do sexo masculino e feminino mais uma vez. Agostinho, coloca: no princípio, eu fiz a criatura humana do sexo masculino e feminino. Eu não vou condenar a criatura por mim feita. Eis que porque nasço varão e nasço de uma mulher. Desse modo não condeno a criatura que é obra minha, mas sim os seus pecados, pois estes não são a minha obra. Então Santo Agostinho está dizendo, é como se Deus estivesse olhando para a criatura que ele havia criado e dizendo: eu assumo o sexo masculino, para dizer que eu não condeno aquilo que eu criei. E eu vou nascer de uma mulher para também dizer às mulheres que eu não condeno aquilo que criei. Então Deus não condenou os homens e Deus não condenou as mulheres. Deus não se arrependeu de ter criado o sexo masculino e o sexo feminino. Amém? Eu estava falando se você acreditar em teorias mundanas, você está dizendo para Deus que Deus errou com você. Porque se você nasce homem e agora quer ser outra coisa, você está dizendo: Deus errou comigo. E eu quero dizer do fundo do meu coração, com todo o amor da minha alma, Deus não errou com você. Se você nasceu mulher, Deus pensou em você como mulher. Se você nasceu homem, Deus te pensou como um homem. Deus não errou com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Essa é a palavra de Deus que hoje o canal Filoteia trouxe para você. Ajude o canal Filoteia a evangelizar e que Deus abençoe a cada um de vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ajude o canal Filoteia a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.